Então, vamos lá, crianças, realizar nossas atividades de matemática de hoje, nas páginas 58 e 59 do livro didático de vocês. Coloquem a data de hoje, né? Então, como vocês viram no vídeo, né? Nós temos algumas unidades de medida de comprimento. Unidades padrão, que a gente utiliza para medir a distância, o comprimento, certo? Então, nós temos o metro, né, que é representado pela letrinha M. Nós temos o centímetro, representado pelo símbolo cm. E o milímetro, que é representado pelo símbolo mm, né? Então, nós temos que saber também que um metro nós temos 100 centímetros. E que dentro de cada centímetro nós temos 10 milímetros, igual mostra aí no vídeo que vocês viram, certo? E aqui no livro didático, nós temos também alguns exemplos de instrumentos que podemos usar para medir o comprimento. Ó, nós temos a fita métrica, a trena, a régua, o metro articulado, né? Esses são instrumentos utilizados para tirar medidas, né? Para a gente medir o comprimento, a distância, né, das coisas. Então, o que tá falando aí na primeira atividade? Você poderia, primeiro você vai observar esses instrumentos, né? Para responder aí as atividades, observar a fita, a trena, o metro e a régua. Você poderia usar esses instrumentos para medir. Então, quais esses instrumentos que estão em cima? Algum deles você poderia utilizar para medir a massa de uma pessoa? Então, para medir o peso de alguém, dá para medir utilizando algum desses instrumentos aí, para medir o peso? Sim ou não? Se você responder que sim, você vai escrever qual desses aí que você consegue pesar alguém com um desses instrumentos? Acho que não, né, crianças? Então, se você colocar não precisa colocar qual instrumento. Se você colocar sim, qual instrumento, certo? Por exemplo, letra B, o comprimento de um tecido. Então, por exemplo, para medir um tecido, a gente usa a fita métrica, não é? Então, você coloca fita métrica, sim, pontinho, fita métrica, certo? E depois você vai para a letrinha C, a largura de uma rua, D, a profundidade de uma piscina e E, a temperatura da água de uma piscina. Então, o que der para você medir utilizando esses instrumentos aí de cima, você coloca sim e qual instrumento. O que não der para medir, você apenas coloca não, ok? Aqui na página 59, crianças, mostra pra gente que para expressar medidas de comprimento, nós podemos utilizar diferentes unidades, né? Em alguns casos, nós podemos utilizar o metro, em outros, nós podemos utilizar o centímetro e outros o milímetro, certo? Então, para a gente medir aí a altura de um monumento, ó, veja aí o monumento, nós temos ele aqui, ó. Nós podemos usar o metro, né? Aqui no livro, traz para nós o exemplo do obelisco de Ibirapuera, que é um monumento no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, né? Ele tem, aqui na legenda fala, ó, 72 metros de altura, né? Então, eu utilizo um metro para medir, né? Porque fica mais fácil, né? Para indicar o comprimento de uma lagarta. Então, o que nós podemos utilizar? Nós podemos utilizar o centímetro, né? Por quê, tia? Porque, crianças, ela não chega a 1 metro. Então, a unidade melhor que eu posso usar para representar aí a lagarta é o centímetro, né? E nós também, crianças, nós temos algumas coisas que podemos medir usando o milímetro. A Joaninha, aqui, por exemplo, né? Nós podemos medir o comprimento dela utilizando o milímetro. Por que o milímetro, tia? Porque ela é
bem pequenininha. Ela é menor do que 1 centímetro, né? E aqui nós temos uma curiosidade sobre a joaninha, né? Que ela pode viver até 180 dias. Sabiam disso, crianças? E que há cerca de 5.000 espécies de joaninhas espalhadas pelo mundo. Interessante, né? Então, crianças, o que a gente precisa saber aqui dessa página? Essa página é só a nível mesmo de conhecimento, né? Para vocês ficarem sabendo um pouquinho aqui sobre o que utilizamos o metro, o centímetro e o milímetro, né? Que dependendo do tamanho do objeto, do lugar, do animal, nós usaremos uma unidade de medida para medir, né? Se for um monumento, algo maior que 1 metro, nós iremos utilizar o metro para medir. Se for algo pequeno, né, nós podemos usar o centímetro. E se for menor que 1 metro, menor ainda do que o centímetro, nós usamos a unidade de medida que é o milímetro, né, para poder medir esse objeto, esse animal, esse local, né? Bem facinho a nossa atividade. Mas aqui, como a tia disse, só explicação. Vocês irão responder aqui na página 58, certo? Qualquer dúvida pode chamar a tia aqui.